Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um devocional Imersão em Salmos. Nós separamos esse tempo para imergirmos realmente em Salmos, entrarmos realmente em Salmos, para que possamos entender, compreender e viver o melhor de Deus. Hoje nós vamos dos Salmos 51 em diante, tá? E eu quero aqui olhar para você, junto com você, o Salmo 51. Mas para que você possa entender o que nós vamos ler, algumas Bíblias trazem, antes de começar os Salmos, o porquê daquele Salmo. Aqui no caso, ele tem como tema confissão e arrependimento. E ele fala assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. O que acontece, para que você possa entender, caso você não conheça a história? Davi, rei de Israel, né, o maior rei, maior general do exército de Israel, maior conquistador, né, maior vitorioso das batalhas, num determinado tempo, porque havia o tempo para as batalhas e o tempo para se recolher. Ele, chegando o tempo da batalha, ele envia o seu general, né, ele já rei, envia seu exército e fica no palácio. Comete o primeiro erro, né? Porque o normal é que, por isso tem o tempo do descanso e o tempo da batalha. Era para ir para a guerra, não foi. Ficando ali, abre a sua janela, contempla lá embaixo, ele estava na sua torre, né? Olha para baixo e vê uma jovem senhora se banhando, se sente atraído por ela. Pergunta a um dos seus funcionários, um dos seus servos, quem era ela? E ele responde: essa é a esposa de Urias, um dos seus soldados que está na batalha. Ele, sabendo disso, manda chamar e tem relações com ela. E ela engravida. Sabendo que ela engravida, né, ele arma uma forma de matar Urias, né, sem que ele colocasse a mão na arma necessariamente. Ele tenta primeiro trazer Urias para o seu palácio. Ele vem, pede que ele vá na sua casa para se deitar com a sua esposa. Para quê? Para que ele fosse enganado, para que ela, quando ele soubesse que estava grávida, pensasse que o filho fosse dele, daquela noite que ele dormiu com ela. Porém, Urias não vai para sua casa. Ele diz: como é que eu vou para minha casa, deitar na minha cama, ter prazer com a minha esposa, se os meus irmãos estão lá morrendo na batalha? Deitou no chão ali na porta do palácio. O rei manda uma carta ao general pelas mãos de Urias, e na carta dizia para que ele colocasse Urias na frente da batalha, onde ele ia morrer, onde não tinha como escapar. Os primeiros iam morrer. Foi o que aconteceu. Ele morreu e essa culpa recai sobre Davi, logicamente. Então, além do adultério, um assassinato. Ele não confessa seu pecado até que vem Natã, conta a ele uma história. Vamos abreviar para ser rápido, e na história ele consegue entender que ele era merecedor de morte pelo pecado que cometeu, porque o salário do pecado é a morte. Arrependido, ele reconhece ali o seu erro, ele abre o seu coração, e aqui existem algumas palavras que depois se transformam nesse salmo, que são confissão e arrependimento de Davi. Vamos olhar um pouquinho? Ele fala, versículo 1: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeste minha mãe. Eis que te comprazo na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me, diz o verso 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele vai mais longe. Ele diz assim no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Ele sabia que o coração dele tinha perdido a pureza. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí, olha só o que diz o verso 11 e 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Pelo contrário, restitui a mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aí ele diz, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E aqui ele segue e vai adiante. E eu quero com isso convidar você a olhar para esse salmo com carinho e olhar para um homem que fez muita coisa errada, mas que reconheceu os seus erros. Foi confrontado? Primeiro foi. Né? Mas quando confrontado, abre, escreve sobre isso, deixa a vida como um livro aberto, tem consequências do seu erro, não vamos falar isso agora, mas eu quero perguntar como é que está o seu coração. Ele disse para Deus, Deus, crie em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Como que está o seu coração? Você ainda consegue notar que você errou? Há arrependimento no seu coração? Como é que você está? Muitas vezes nós ficamos tão endurecidos, tão fechados, que não conseguimos mais nem notar quando nós erramos. Isso é perigoso. Ficamos às vezes com o nosso entendimento entenebrecido. Isso é perigoso demais. Davi ficou assim. Ficou, e quando ficou, fez muita coisa errada. Eu quero te convidar a nós voltarmos à sensibilidade. Como ele falou, Senhor, não me lances fora da tua presença, não me repulses da tua presença. 2, não retira de mim o teu Santo Espírito. Por que ele falou isso? Porque a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, não extinguais o Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo, mas temos que cuidar dessa casa. Entende? Ele estava dizendo, Deus, me dá um coração puro, me devolve a inocência, não a inocência, mas a sensibilidade que eu tinha antes, que eu perdi. Porque a gente vai desobedecendo, errando, isso gera insensibilidade. Mas você volta começando a acertar, isso devolve uma sensibilidade a você. Que em nome de Jesus, essa possa ser a nossa oração. Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito, mas devolve a mim, restitui para mim a alegria da tua salvação. Vamos orar? Senhor, olhamos aqui a alma de Davi arrependida e buscando, Deus Pai amado, o teu perdão. Quantos erros nós cometemos também, Senhor. E eu te peço, devolve a nós a sensibilidade para podermos enxergar quando nós erramos e devolve a nós um coração puro, como disse Davi, a ponto de não só enxergarmos, como buscarmos o perdão do Senhor, ó Pai, e não levar a nossa vida sem achando que não precisamos de perdão. Nos ajuda a isso. Senhor, não nos lance fora da tua presença. Senhor, não retire de nós o teu Santo Espírito. E Senhor, devolve a nós a alegria da tua salvação, em nome de Jesus. Que seja assim contigo. Deus te abençoe.